Paz do Senhor à igreja. Que bom poder estarmos aqui novamente para estudarmos mais uma parte, da palavra de Deus, sempre muito importante, sempre muito atual, que fala com a gente, e que depende também de nós para que possamos ouvir, entender e colocar em prática, E é isso que é importante também. Vou tirar aqui a máscara, porque falar de máscara há muito tempo é terrível, Hoje, depois de muito tempo, fiz uma reunião presencial lá na empresa e a gente distante assim, dentro da sala, aberta, com distância. Chegou uma hora que eu falei, eu deveria usar máscara, mas não dá, começa a conversar, começa a ficar ofegante. E aí, como a gente estava distante, a gente acabou tirando por alguns momentos ali. E não é fácil, Mas, graças a Deus, estamos aqui com saúde todos e que o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, nós vamos hoje continuar, então, o irmão Gilvan, que fez na semana retrasada, a semana passada, nós tivemos uma pausa por causa de algumas atividades aqui da igreja também. E vamos retornar, então. O irmão Gilvan falou do trecho de Colossenses até o versículo 4 do capítulo 3. Então, 3, 4, eu vou começar do 3, 5. Então, quiserem deixar aberto aí, nesse trecho, por favor. E aí nós vamos dar continuidade, então, a partir daí. E a nossa missão aqui é chegar até o versículo 17, Então, do 5 ao 17, 13 versículos. Eu queria, rapidamente, ler o trecho anterior, do 3, 1 até o 4, que eu acho que a gente complementa e aí dá sequência, para pegar esse contexto aí. Então, Colossenses 3, 1. Talvez a tradução seja um pouco diferente da sua, mas as palavras mudam, mas o sentido continua. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas que estão na terra. Então, duas coisas importantes aqui. Buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. Duas coisas já importantes aí para nós relembrarmos, 3. Porque, pois, já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, para mim, eu creio que talvez para os irmãos também, esse versículo me chama muita atenção. Porque ele traz a nós uma sensação de segurança quando nós estamos em Cristo, Quando nós fazemos parte do corpo. Porque olha só, nós estamos, que a nossa vida, está escondida em Cristo e em Deus. Que privilégio. Olha o lugar onde nós estamos escondidos, na mão daquele, a nossa vida, está na mão daquele que é todo poderoso. Uma vez um irmão pregando esse versículo, eu não tenho aqui hoje a Bíblia agora, tá tudo aqui no computador. E ele estava de paletó, e quando ele falou esse hino, ele fez um símbolo assim, com a Bíblia aberta, que a sua vida está em Cristo, e aí ele fechou a Bíblia e colocou debaixo do paletó, assim, e em Deus, Então, assim, simbolizando com isso uma proteção maravilhosa para nós. Não uma proteção contra coisas terrenas, porque a isso nós estamos sujeitos. Nós vamos morrer um dia se Jesus não voltar, até esse momento que chegar o nosso dia. Mas é uma guarda para a eternidade, É isso que é importante. Eu creio também que Deus nos protege, nos livra de muitas coisas que nós nem vemos, nem ficamos sabendo.
Acho que muito mais do que as que a gente fica sabendo, né? Mas aqui nós estamos falando de uma coisa eterna, né? De uma coisa que está ligada à morte dele, à ressurreição dele, e nós também ressuscitando junto com ele, né? Para uma nova vida, e mortificando, e é isso que nós vamos falar hoje, né? O título que o irmão pastor Gilvan colocou lá nesse trecho é Vida Velha e Vida Nova, né? Conversão, mudança de vida, né? Em todos os sentidos. E eu gosto dessa palavra conversão porque sempre que eu falo em conversão eu lembro do trânsito, né? Que a conversão no trânsito, principalmente quando a gente vê que a conversão é proibida, é aquele símbolo de fazer assim e voltar. Ou seja, é mudar de direção, né? Então, conversão é isso. E é isso, vida velha, vida nova. Repetindo 3. Pois já morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Oh, que esperança maravilhosa, né, para nós, que sabemos que, como eu disse, estamos guardados com Cristo em Deus para uma vida eterna com Ele nos céus, né, que é a nossa esperança maior. E aí então, versículo 5, onde nós começamos aqui a tratar aqui do tema de hoje, né, vida velha e vida nova. Portanto, mortificai tudo o que é pertencente à nossa natureza terrena. Numa outra tradução um pouco mais popular aqui, mais atualizada, diz assim, portanto, matem. O mortificar é matar mesmo, matai, né? Matem os desejos desse mundo que agem em vocês. E aí ele vai, na sequência, dizer quais são esses desejos. Então, nós temos que, através da palavra, através do Espírito Santo, através de um revestimento espiritual, despojar, tirar de nós, né? Não deixar que esses sentimentos, essas atitudes e tudo aquilo que diz respeito à nossa vida anterior, ou seja, antes da conversão, antes da mudança, antes do novo nascimento em Cristo, que são, e aí ele vai enumerar, né? O pecado sexual, a impureza, a paixão depravada, o desejo maligno e a ganância, que é idolatria. Vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse versículo aqui. O pecado tem em si todas essas palavras aqui, todas essas atitudes, todas essas coisas ruins que nós acabamos de ler, né? Coisas imorais, paixões ruins, más, desejos maus. E aí, quando ele fala de ganância, em algumas traduções diz avareza, né, também. Então, são sentimentos que não devem fazer parte da nossa natureza nova, que são coisas da natureza anterior, coisas da natureza antiga. E que nós, através de uma vida com Deus, do conhecimento da verdade, de uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus, temos que matar, temos que anular. Ah, mas então nós não vamos pecar. Vamos, porque, né, é uma luta, na verdade, né? O velho homem muitas vezes quer se manifestar em nós com atitudes, mas nós temos que estar alertas, nós temos que estar... E isso é que nós estamos fazendo aqui hoje, os irmãos também que estão acompanhando, né, na internet, nós estamos aqui preocupados em aprender. Para quê? Para sermos melhores. Para sabermos como podemos fazer isso. Sim, sem dúvida.
que também é temperança, né? Lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5, Gálatas 5, né? Temperança, é verdade, domínio próprio. E é interessante, quando nós paramos para ver essa questão do domínio próprio, irmão, só é possível através do Espírito de Deus. E creio que por isso também Paulo diz, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. É incrível como nós temos essa natureza e como ela briga com a gente. Né? Como que ela briga. Por isso que tem que ser sempre lembrado, martelado. Muito bem, obrigado, irmão. Assim, temperança, domínio próprio, né? Existem várias referências com relação a essa parte de matar, né, de mortificar, e uma delas é Gálatas 5 também, que eu tenho aqui, Efésios 5, Romanos 6, várias referências a isso, que devem estar essas atitudes, essas ações terrenas que fazem parte do homem, né, natural, sem a presença de Deus, não devem mais fazer parte da nossa vida, né? Fornicação, prostituição, imoralidade sexual, paixões, né? Em algumas traduções ele fala de apetites desenfreados e muito mais voltado para a área sexual mesmo, né? Desejos maus, né? Vil concupiscência. Essa palavra, né, tão usada na Bíblia, que não é tão comum no nosso português cotidiano aí, mas ela tem relação com cobiça de bens materiais e também relacionada a muita vontade ou, né, desejos por prazeres sexuais. E a ganância, né, a avareza, a cobiça, essa coisa de estar muito preocupado ou muito focado, né, como dizem hoje, nas coisas materiais, nos bens materiais. E é interessante, né, como Deus lida com essas coisas, né, também, até por experiências próprias assim. É normal nós desejarmos algo, né? É lícito, digo, né? Estou dizendo, não é isso, não é aí que está o erro. Mas muitas vezes de nós colocarmos nisso toda a nossa força, todo o nosso, a nossa consciência, tudo aquilo que nós temos para ganhar coisas, para ter coisas materiais ou para conquistar pessoas, seja ela por uma pessoa, né, onde eu tenho interesse, mas muitas vezes por interesse até de ganhar algo com isso. Enfim, uma série de coisas que são ruins, né, e que nós temos sim que ficar longe disso, que fugir disso, que não desejar mais isso, e isso será possível pela ação da palavra transformadora, do amor constrangedor de Deus no nosso coração e o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que Deus realmente quer que pensemos, quer que façamos, quer que possamos praticar. E aí, se nós continuarmos no versículo 6, o seguinte, vem a consequência, né? Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Numa outra tradução diz castigo de Deus, né? Ou seja, a própria consequência do que eu vou fazer de mal vai vir sobre mim. E com certeza Deus não estará feliz com isso se eu continuar praticando, né? Então, nós estamos, já que ele fala nessa tradução de filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não obedecem, e quando conhecem ainda pior, né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que nós sabemos o que é certo, nós temos que fazer o que é certo, ou, no mínimo, buscar fazer o que é certo. Talvez nós vamos errar, né? Talvez não, com certeza vamos cometer erros, mas é importante estarmos tendo essa luta, né? Essa luta contra as coisas carnais. E aí existem uma série de analogias, né? Que fazem com relação a isso, né? De dois
dois cães que brigam, né? E quem vai vencer essa briga é o mais forte. Então, se eu alimento muito a minha parte carnal, ela vai ganhar, porque ela vai estar mais aflorada. Se eu alimento mais a minha parte espiritual, a luta talvez tenha uma vantagem aqui. Então, eu tenho que... Nesse caso, não vale o equilíbrio, né? Nesse caso, vale o desequilíbrio mesmo, de fazer muito mais para a parte espiritual, né? Outros usam o exemplo da planta, uma que você rega e a outra que você não rega. Então, a que você não rega, ela vai murchando, ela vai morrendo. Então, nós temos que regar, nós temos que pensar, nós temos que ler, nós temos que saber, nós temos que orar, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, mas hoje estamos sendo também relembrados aqui. Seguindo, para completar a ideia, né? Voltando ao 6, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora aqui é interessante também, né? Já usando aqui o verbo no passado. Nessas coisas também vós andastes antes. Todos nós nascemos pecadores. Talvez a gente vai querer medir mais ou menos pecadores, não vem ao caso, mas nós temos que ter essa consciência. Todos nós somos pecadores, todos nós, em um momento, tivemos que nos converter. Ainda, no meu caso, cresci na igreja, mas tem um momento da decisão, tem um momento de dizer o que eu vou fazer agora com isso tudo que eu sei. Eu conheço o caminho. A minha decisão é, vou andar nele ou não? Pela misericórdia de Deus, escolhemos andar nele, como nós também estudamos no dia que eu estive aqui. Andar em Cristo, andar em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antigamente, nós andávamos nesse caminho. Caminhos que nós andávamos quando vivíamos nestas coisas. Quando vivíamos praticando essas coisas. Uma vida também. Mas uma vida que não é vida. Por isso que hoje nós, como servos de Deus, que cremos no Senhor, podemos dizer que realmente temos vida e vida em abundância, muita vida. Que bom. Sem mérito nenhum para nós mesmos, E aí, relembrando também coisas que falamos aqui, agora não andamos mais, estamos andando, continuamos andando, mas andando num caminho correto, andando em Deus, andando no Espírito, vivendo no Espírito, como uma série de outras referências aqui também. Então, o 7 fala do passado, o 8 fala do presente. Mas agora, que já não estamos mais nesse caminho que andávamos, abandonai vós também todas essas coisas. E aqui é o sentido verdadeiro da nova vida, Abandonar as coisas do passado, abandonar as práticas erradas do passado. Uma transformação verdadeira, um processo também que acontece, que nós sabemos disso, que é o processo da santificação. Não, a salvação, a doutrina da salvação, ela tem coisas que são imediatas e tem coisas que são para a vida inteira, como a santificação. Passos em direção a uma vida santa com Deus, abandonando, abandonai vós também todas essas coisas. Que coisas? Que nós acabamos de falar, que Paulo acabou de escrever aqui, tudo aquilo que nós lemos. E ele ainda completa nesse versículo. A ira, a fúria, a malícia, a maledicência e as palavras vergonhosas da vossa boca. Se eu ler aqui na outra tradução, só para a gente ter palavras talvez um pouco mais fáceis, mas agora livrem-se de tudo isso. Abandonem, o termo usado na versão anterior. Do quê? Da paixão, dos sentimentos de ódio
E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Maledicência, né? Essa palavra aqui, que não fica tão clara nessa outra tradução que eu falei aqui, né? Que eu acabei de ler. O que é maledicência? Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes coisas simples, né? Entre aspas, né? Isso é bobeirinha. Tô falando aqui, mas só tô contando para você. Como se Deus não soubesse, né? Como se não fosse só porque tá contando para alguém ali baixinho não fosse pecado. Então, né? Muitas vezes a fúria mesmo, né? Raiva. Eu não sei, eu tenho andado um pouco mais no trânsito agora, eu tenho a impressão que as pessoas estão mais nervosas. Com o pavio curto, no trânsito, na rua, tá todo mundo meio estressadão, assim. Então, que nós possamos também não reagir dessa forma, né? E é difícil, irmão, eu sei que é. Eu tô falando aqui, pode ter certeza que é para mim também. Antes de vocês aqui. Mas para nós nos policiarmos, né? Para nós darmos exemplo. Agora não vivemos mais. Isso é interessante. De novo, vamos errar? Vamos. Um dia vai ter talvez o dia da fúria, pode acontecer. Talvez um dia eu vou falar mal de alguém, pode acontecer. Não deve, mas pode acontecer. Agora, não podemos deixar viver nisso. Um deslize vai acontecer. Nossa natureza é terrível. Mas eu não posso deixar que isso seja uma prática. Eu não posso deixar chegar ao ponto de talvez daqui a um tempo, de novo, passar a ser normal. Passar a ser normal. Achar que está tudo bem se fizer. Não, não está. Nós não podemos viver nessas práticas, nem nessas e nem nas outras que nós já lemos, que aqui agora está, né, dando mais informações aqui. E aí não adianta a gente ficar medindo também, né? Ah, mas aquele que falou lá em cima não é pior? Então, é tudo errado. Não tem pior, melhor, nenhum é bom aqui. Então não vale a pena. Não adianta nós fazermos essa comparação. Pode. Sim, e aí, e por isso que é complicado, né? Às vezes eu estava até hoje no trabalho falando sobre isso com uma colega. Às vezes nós temos até características que são boas, são valorizadas, e muitas vezes se a gente exagera, isso também pode começar a jogar contra a gente. Por exemplo, no trabalho, eu vou dar um exemplo do trabalho. Ser muito legal com todo mundo. Ah, o pessoal vem, eu ajudo, eu faço, eu quero ajudar, eu vou me desdobrar, e não sei o quê. Só que se eu faço isso para todo mundo, eu não vou dar conta. Então, uma coisa que é boa, que é uma característica, não, você tem que ser assim, mas você tem que achar o equilíbrio. Nesse caso, de novo, né? Esse caso tem que achar o equilíbrio. Então, muitas vezes eu estou com uma intenção boa, né, irmão Marcelino? Estou até fazendo uma coisa certa, mas talvez a forma vai ser errada. Se eu não me cuidar. A forma de fazer é que vai ser errado, não o que eu fiz. E o que vale no final das contas vai ser a forma, porque é isso que vai acontecer na ação que eu estou executando. Né? Então, realmente. O próprio Jesus, né? Quando viu lá os mercadores, ele foi lá divertir eles lá. Mas ele não pecou, então ele não passou do ponto ali. Mas ele estava defendendo o lugar, estava querendo mostrar que aquilo ali tinha virado uma bagunça. Era isso que ele estava fazendo. Bom,
Seguindo. Ô Senhor, fala, né? Não mintais uns aos outros. É mentirinha santa, né? Agora é mentirinha gospel. Gospel. Pois já vós despistes do velho ser humano com os seus costumes. É deixar velhos costumes, maus costumes, né? Bons pode manter, mas os maus costumes devem ser abandonados. Despir, né? Tirar mesmo, como se tira uma roupa. Até porque o costume acaba sendo uma roupa mesmo, né? Porque é algo que você faz de uma forma até sim fácil, porque você está acostumado a fazer. Né? Então, os bons costumes podem ficar, mas os maus costumes devem ser tirados, né, de nós. E ele toca num ponto aqui que, com certeza, na igreja lá não tinha... tinha endereço, né? Ou seja, ele fala da mentira aqui. Que também é muitas vezes... medida, né? Mentirinha, mentirona, o que vale, o que não vale. Ah, eu não tô, aí vem aquelas, né? Não, eu não estou mentindo, eu estou omitindo, né? Não falei uma mentira, eu omiti, né? Mas é lógico que tudo tem a ver com a intenção também, né? Com a intenção. Não mintam uns aos outros. Então, tiremos aí de nós esses velhos costumes. Eu falei do trabalho, eu lembrei, eu tenho uma relação muito boa com meus gestores na empresa e eu, não só por causa disso, mas porque é melhor que seja assim, é certo que seja assim, eu falo a verdade. Se um dia acordo tarde e perco uma reunião, eu vou lá e vou falar, eu perdi a hora. Né? Eu não vou falar, não, porque a casa, porque a luz, porque a energia, porque não tocou, pode até ser, não tocou o alarme, ok, né? Não é mentira, talvez não tenha tocado mesmo. Trânsito, o trânsito agora acabou, né? Tá no home office, acabou a desculpa, né, Rose? Tava no trânsito, peguei um trânsito aqui, cheguei atrasado. Agora o trânsito é da cama para cadeira, né? Não tem nem o que falar, mas essa desculpa aí já não cola. Mas eu estou dando um exemplo, né? E a verdade é sempre melhor, né? E a verdade a gente não precisa manter, porque ela é verdade. Infelizmente a mentira, às vezes no futuro ali a gente vai entrar em contradição, porque a gente mentiu, aí não... Até a gente mesmo pode cometer um ato falho, né? Ofende. Meu filho às vezes fala pra mim, né? Sei lá, porque às vezes eu falei alguma coisa pra ele, dando assim alguma recomendação, tal, e às vezes acho que ele nem sabe às vezes o significado. Você é mentiroso, papai, né? E às vezes ele tá querendo dizer que talvez eu tenha falado uma coisa, mas é sempre com cuidado com ele, né? E mesmo assim nessa situação você tá falando, e é verdade, dói, né? Você fala, nossa, mentiroso é uma palavra muito... É verdade. É uma defesa, né? Porque se eu falar a verdade aqui, meu pai vai ficar bravo comigo, então é melhor mentir, né? E isso é um valor... nós somos pais novos, né? Pai fresco ainda, meu filho tem 3 anos, e a gente tenta também dar esses exemplos e até mostrar para ele que independente de se é ruim ou bom, o que importa é a verdade, né? Não adianta mentir só porque o que eu fiz é ruim. Não, tem que falar. Por exemplo, coisa simples, né? Às vezes derrubou uma coisa, às vezes a criança fala, meu pai vai brigar comigo, né? E aí não derrubei, não fui eu que derrubei, né? Mas como não? Só tem a gente aqui. Se não fui eu, foi você, né? Então, para que aprenda isso, né? Que é ruim mesmo, pastor Paulo, você tem razão, mentiroso, né? Talvez, você mentiu, sou um pouquinho mal, mas você é mentiroso, aí já é prática. Aí é uma sequência, que é aquilo que a gente acabou de falar aqui. Podemos errar? Podemos, mas não podemos fazer disso uma prática.
que a mentira, às vezes, ela é uma facilidade também, né? Para não resolver o problema, para não ter que tratar, a gente mente, né? E deixa a coisa acontecer. Não vai, não. Senão a gente vai entrar na mentira santa, né? A gente não pode, eu acho que não dá pra gente pensar assim, senão a gente vai acabar entrando. A gente pode até achar exemplos, mas eu acho que se a gente pensa assim, a gente acaba correndo o risco de fazer uma prática, né? Porque começa com uma coisa que talvez, isso não é tão ruim, e pode descambar. Pois é. Como é que a gente vai julgar? Mas é complicado. Eu já vi vários exemplos, né? Um deles seria esse. Mas assim, por exemplo, imagina o seguinte, eu tô com uma... É pra gente pensar, eu não quero nem entrar no mérito se é julgar agora e tal, então eu vou fazer isso sempre. Não, então esquece isso. Mas só um exemplo. Imagina que eu sei que tem alguém querendo matar uma pessoa, e eu escondo a pessoa aqui, ó. Debaixo desse púlpito aqui. Aí chega a pessoa que quer matar, fala, ele tá aí? Ô, Senhor, e agora? Né? Eu falo não e ele vai embora? Salvei uma vida. Eu falo não e ele tá? Né? É difícil julgar. Não. Não. Então é isso. Eu já passei situações assim, com a minha mãe, por exemplo. Quando, por exemplo, meu irmão estava doente, eu não falava toda a verdade para ela. Mas eu procurava não mentir. Porque eu tinha que também, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Também, não, ele tá maravilhoso. Aí no outro dia vai, mas não tava, né? Mas assim, tem hora que a gente poupa as pessoas também, né? No caso da minha mãe, meu sentimento, Deus sabe disso, meu sentimento era esse. Eu não queria enganar minha mãe, mas eu não queria deixar ela sofrer tanto. Então eu não precisava falar tudo, fala um pouco, né? Falava, fui lá, tá melhor, tá pior. Um cuidado, mas a mentira nunca é boa, é o que eu disse, né? A mentira vai nos fazer também nos comprometer com ela, né? E até dizem que uma mentira dita muitas vezes ela pode se tornar uma verdade, porque até a pessoa passa a acreditar, ela já não sabe mais se aquilo que ela está falando é mentira mesmo ou é verdade, porque já virou um costume, né? Já virou um mentiroso, já virou a sequência aí, a prática, né? De prejudicar. Você vê como tudo tem Foi quando eu falei, por exemplo, da forma, né? Fazer uma coisa certa da forma errada é ruim. Então, se eu falo uma verdade simplesmente com o objetivo de prejudicar alguém, também não é certo. Se eu estou falando a verdade porque eu quero mostrar a verdade, é uma coisa. Não, eu vou falar a verdade porque eu sei que eu vou prejudicar o pastor Paulo. Ele errou, mas um erro não justifica o outro. Olha quantas coisas interessantes para nós pensarmos, né? Sim. Preservando o corpo, né? É isso. E aí nós nunca podemos nos esquecer, né? Deus sabe
A intenção. Eu posso fazer tudo errado e ficar com uma... externamente, ficar de bonzinho, ninguém perceber as minhas intenções, até porque são intenções, né? Eu posso, como o irmão Marcelo, posso estar falando a verdade, mas com um objetivo ruim, e Deus sabe. Pode nenhum homem perceber, mulher, né? Ser humano, mas Deus sabe. Deus sabe por que eu estou falando, Deus sabe por que eu estou fazendo. Então, coisas para nós aí. Podemos seguir? O relógio corre contra, né? 8h30 já. E aí vem a recomendação, né? Para a nova vida aí. E vos revestistes do novo, que se renova em conhecimento, conforme a imagem daquele que o criou. Nova natureza, né? Revestir do novo, dessa nova natureza. É engraçado, ele está falando de despir e agora de revestir. Podemos até colocar o vestir, né? Se revestir, se cobrir disso. Que se renova. Por quê? Porque aqui também tem a relação com esse desenvolvimento, né? Estar novo e renovado a cada dia. Em conhecimento. Mas que conhecimento? Da palavra, das coisas corretas, de Deus. Conforme a imagem daquele que o criou. Né? Deus nos criou. E Deus nos criou 2 vezes. Porque Ele criou como criatura e deu a nova vida como Salvador, através de Jesus. Deu-nos uma chance de nascermos de novo, né? De sermos uma nova criatura. Por isso que eu digo criou 2 vezes, né? Uma criatura e uma nova criatura. E aí, irmãos, eu estava vendo esse texto também me chamou bastante atenção. E eu vi uma ilustração, eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos, falando da imagem de Deus, né? Falando dessa imagem que nós perdemos, mas no pecado, mas que nós resgatamos com o novo nascimento. E eu achei interessante um comentário que estava num versículo correlato aqui, falando dessa questão da imagem de Deus no homem. E ele falava de uma história que eu vi algumas referências, parece que ela é real, eu até acredito que seja, mas ela não... ainda que ela não fosse real, ela tem uma lição, ela tem uma informação interessante para nós, até porque hoje, né, muita gente julga e fala, mas cadê Deus? Né? A pessoa está sofrendo, Deus não está aí, olha o mundo do jeito que está, aí não sei o quê. Principalmente aqueles que não creem, né? E muitas vezes, infelizmente, até aqueles que creem. Então diz assim, há uma história interessante envolvendo o famoso pintor Pablo Picasso, depois de muito trabalho, ele concluiu uma obra que mostrava de forma impressionante toda a crueldade da guerra. É um quadro, uma imagem. Um oficial do exército entrou em seu ateliê e quando viu a pintura ficou parado, petrificado. E depois de alguns momentos, fez a pergunta completamente supérflua a Picasso. Você fez isso? Picasso falou, não. Olhando meio estranhamente e de forma penetrante para a pessoa que perguntou. Não, foi você quem fez isso. Eu pintei a guerra, mas quem fez a guerra foi você. Você é o oficial do exército. Então, a imagem e a pessoa de Deus, ela é perfeita. E não adianta a gente olhar para as coisas e falar, mas Deus, então, não foi que Deus que fez. O mundo está do jeito que está, não é por causa de Deus. É por causa da falta dele, na verdade. Né? É por causa da falta dele. Então,
Que coisa maravilhosa nós podemos resgatar, né? Essa imagem, essa natureza divina nas nossas vidas. E que ela possa realmente se externar, né? Que a gente possa chamar a atenção pelo lado bom de ser um cristão, pelo lado maravilhoso de ser um cristão, pela nossa postura, porque nós não mentimos, porque nós não praticamos aquelas coisas todas que foram citadas aqui. E aí, a outra coisa maravilhosa do Evangelho é o versículo 11, né? Que diz assim: nisso não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, e a gente poderia complementar aqui, né? Ele fala nem escravo, nem livre, nem cor, nem raça, nem classe social, não existe nada. Por quê? Porque perante Deus, nós somos todos iguais. Primeiramente, nós somos todos pecadores, não há um, aliás, só Jesus, né, que como homem não foi pecador, mas não há um que possa dizer, não, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu mereço. Não merece nada, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Então essa é a outra parte linda, maravilhosa do Evangelho, né? Que não há diferenças, não há níveis, né? Não há nação, não há nada. Não há família, não há nada que vai nos colocar de forma diferente na presença de Deus. Somos todos amigos de Jesus, servos de Jesus, filhos de Deus, né? Co-herdeiros com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? De pecadores feitos co-herdeiros de Jesus, do Senhor. E aí, por causa disso, considerando isso, que nós somos a igreja, que nós somos o corpo, que nós somos, né, a nação eleita de Deus, no 12 diz, por isso, como escolhidos, santos e amados, feitos assim por Deus, revestivos de sentimentos de... Aí vem toda a oposição, né? Tudo o contrário do que nós já lemos lá em cima. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente falou no mundo estressado aí, né? Nós não podemos entrar nesse caminho aí. Quanta coisa interessante. Misericórdia, né? Como Deus não tem classe, que não tem distinção de pessoas, não faz distinção de pessoas, a palavra diz isso. Nós também não podemos fazer. Né? Nós temos que ser misericordiosos com as pessoas. Né? Principalmente aquelas que não conhecem a Deus, porque elas estão fazendo de acordo com aquela natureza que elas têm, que ainda não foi transformada. Bondade, né? A bondade é ser bom na prática, né? Eu ser bom. Mas o que você faz? Eu sou bom. Para ser bom, não adianta falar que é bom. Tem que fazer, tem que praticar, tem que ter a bondade, né? Tem que ter essa coisa em prática. Eu sou a pessoa mais humilde aqui né? De todos que estão aqui, eu sou o mais humilde. Pronto, já não é, né? Já está tudo errado. Né? Ser manso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor, né, nos disse isso através da palavra. Paciência. Às vezes a gente não tem, pela correria da vida, não tem paciência nem de ouvir as pessoas. O pessoal quer falar, a gente está correndo já. Pergunta se está tudo bem, já vai passando, porque vai que fala que não, né? Aí complica, eu vou ter que parar aqui e dar uma escutadinha para ver o que está acontecendo. A tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, usa também a misericórdia, a bondade, a humildade, aí fala da delicadeza, né? Delicadeza no sentido de ser delicado com as pessoas, tratar a pessoa bem, né? Fazendo um paralelo aí com a mansidão.
como escolhidos de Deus. Que privilégio para nós. Seguindo, suportando-vos uns aos outros. Ô Senhor, teve uma vez que eu vi um irmão, eu até não teria problema de dizer aqui, né, que tem sentido, que o irmão falava assim, esse suportar aí é de dar suporte, né, de ajudar. E eu já tinha uma vez ido atrás um pouquinho do original para ver como é que era isso, né? E não é bem por aí não, é suportar mesmo, é aguentar. É aguentar, não é dar suporte não. Não é. É isso aí. Suportar. Aí tem aquele termo, né? Outro horrível assim, ó. Nossa, só falta falar Nossa Senhora. Aquela pessoa é insuportável. E aí o interessante é que eu fui rever um texto que eu tinha lido sobre isso, e o irmão falava mais ou menos assim lá no que ele escreveu. Nós também somos insuportáveis às vezes. Ou você acha que você é sempre legal? Porque quem fala isso, não, eu sou legal, eu sou fácil de lidar, eu sou tranquilo, eu não dou problema. Entra no carro? No calo. Eu já pensei outra coisa já, que no carro também às vezes as pessoas se transformam, né? Mas nesse caso é no calo, pisa no calo. Eu sou legal, mas não pisa no meu calo, né? Não levanta a voz para mim. Assim, todos nós temos uns dias que nós também não somos muito bons não de aguentar. Então a gente tem que ter misericórdia com os outros, tem que ter paciência. Às vezes a gente acorda também num dia que não está tão bom, aí você, né, não está assim tão fácil de suportar. Então é isso mesmo, o texto aqui é literal, o termo é suportar, é aguentar. Aguentar. Então, uns aos outros, né, porque aí é a questão do cristianismo, né? Hoje sou eu, amanhã é você. Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Hoje eu te aguento, amanhã você me aguenta. No casamento tem muito isso também, né? E perdoai-vos mutuamente, de novo, né? Eu perdoo, você perdoa. Talvez hoje eu tenha que te perdoar, amanhã você vai ter que me perdoar. Então é essa coisa do evangelho. Caso alguém tenha queixa de um com o outro, né? Complemento aí. E aí, irmão, aí ele coloca assim, uma coisa que acaba com qualquer desculpa. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei. Porque Deus nos perdoou e nós não merecíamos perdão. Mas Ele perdoou. E Deus tem uma capacidade maravilhosa que talvez pelo Espírito Santo também Ele possa nos dar, mas eu vou dizer que o ser humano é difícil nessa parte, ele esquece. Joga no mar do esquecimento lá. Acabou. Perdoou, esquece. E infelizmente, muitas coisas, eu tenho certeza, não precisa contar o seu testemunho agora, mas talvez você pense, eu perdoei aquela pessoa, mas você lembra até hoje o que aconteceu. Talvez você haja de forma natural, não tem nada contra a pessoa, mas é incrível. Nossa, eu lembro. Eu lembro o que aconteceu. Eu perdoei, mas eu lembro. Né? Eu não guardei nada, mas eu lembro. Não, eu acho que reconciliou. Mas não sei, a gente não tem essa facilidade aí de jogar no mar do esquecimento, né? Principalmente das ruins. Não, eu sei, então. Que coisa, como a gente é terrível, né, irmão Marcelino? Não, então, é isso que eu estou falando. Não tem, o relacionamento continua, você não fica, às vezes, nem com o pé atrás, nada, confia na pessoa de novo, mas perguntar, você lembra? Lembro. É bom, talvez, analogia, né? A cicatriz está lá, não dói, não me causa mais nada, mas está lá. Está lá a marquinha lá. Que coisa, né? Doeu muito, mas agora passou.
Passou, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? O Senhor tenha misericórdia de nós. Nos capacitar a realmente conseguir deixar essas coisas, né? E pior ainda quando fala que perdoou e não perdoou, né? Ah, te pego, você vai ver. Um dia vai chegar a minha vez, né? Hoje eu estou falando aqui, mas fica esperto aí que estou de olho em você, né? Não, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa que a gente possa nos perdoar, porque infelizmente nós vamos cometer erro. Muitas vezes, sim, por maldade, pelo velho homem, e muitas vezes por simplesmente distração. Mais fácil de se frustrar. É verdade. Não tem nem medida, né? Não, nos relacionamentos, né? É ruim. Eu também não esqueço aquilo lá não, meu irmão. Desafios do relacionamento, do corpo, né? Do corpo. Quando o nosso próprio corpo nos machuca, né? Uma unha que está mal cortada e arranha aqui, né? E aí depois tem que continuar convivendo aqui, o dedo que arranhou com a pele que está machucada, né? Imagina, pode falar, pastor. Não vem a pecar. Se pôr, né? Se reconciliar, né? Então, irmão, pastor Paulo, sim. Abrir mão, né, do eu, do meu ego, do meu, como é que eu vou dizer? Do meu orgulho, né? Orgulho, muitas vezes. Mas lembra dele, né? Quantas ofensas, quantas coisas o Senhor nos perdoou. Coisas talvez imperdoáveis mesmo. A conta não dava para pagar, né? Isso boa lembrança, né? Eu acho que isso dentro do casamento, eu sempre tentei usar isso, né? Porque vai ter os seus momentos ali de atrito, e sempre isso, não, vamos acertar, não vamos deixar, não vamos dormir sem conversar aqui, porque, né? Assim como no casamento somos na igreja somos um corpo, então não deixa passar, né? Não deixa passar. Eu até tinha um amigo que eu brincava com ele, eu falava assim, você está quase passando já o 70 vezes 7 aí. É um exemplo, né? É um exemplo. Então, suportando, perdoando, se tiver queixa, e aí vem a parte que nos constrange. Assim como o Senhor perdoou, vocês também têm que perdoar. Então, aí eu queria ler também com os irmãos aqui. Cristo nos perdoou livremente. Ele não hesitou ou demorou quando lhe pedimos. Inteiramente. Ele perdoou todas as nossas ofensas. Para sempre. Ele fez isso para não mais se lembrar de nossos pecados e para nos tratar para sempre como se não tivéssemos pecado. Né? A justificação é uma coisa assim, para a nossa cabeça não dá, né? É inconcebível. Portanto, devemos perdoar um irmão que nos ofende. Ponto. Não tem conversa. É algo prático. Tem que perdoar.
E acima, aí, agora vem de novo, né? Uma coisa muito importante para nós aqui nesse texto. E acima de tudo isso que nós falamos aqui, de tudo que a gente possa fazer de bom, de perdoar, o que tem que prevalecer? Revestir do amor. E aí talvez seja o amor, o vínculo da perfeição, né? Ou seja, o amor que une todos nós em perfeita harmonia, que faz esse link entre nós todos aqui, não só aqui, mas a igreja de Cristo. Aqui nós estamos falando da igreja local, mas a igreja universal, a igreja total da terra. O amor não justifica as coisas que nós fazemos que parecem boas, né, irmão Marcelino? Mas que no final tem uma intenção ruim. Porque quem tem amor não faz isso. E o amor não tem condição. O amor não tem condição. Ah, não, eu só vou amar o irmão se ele me amar. Não, não existe isso. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Até o inimigo. Então, se nós pudéssemos hoje aqui nesse texto, nesse estudo aqui da vida nova, vida velha e vida nova, que nós estamos aqui partindo para o final, se nós pudéssemos colocar aqui a palavra-chave para todas as nossas ações, ela está relacionada com amor. Porque o amor verdadeiro, ele não vai facilitar, não vai nos deixar, esse amor verdadeiro não vai nos deixar fazer aquilo que é ruim, mas vai nos fazer aquilo, praticar aquilo que é bom. O amor verdadeiro não vai trazer coisas ruins, ele vai trazer coisas boas. Coisas boas. E com isso, qual é o resultado? A paz e a paz de Cristo, para a qual também fossem chamados em um só corpo, governe os seus corações. Isso vai trazer paz. Viver em paz. E aí uma ordem. E sede agradecidos. E aqui é bem... Eu acredito que essa agradecidos é bem geral, né? Ou seja, agradecido aos irmãos e principalmente a Deus, né? Por tudo isso que ele já fez por nós. E que a palavra de Cristo, que é o que vai nos conduzir a fazer tudo isso da forma correta, abandonar o que é ruim, praticar o que é bom, que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. E aí ele dá mais ordens aqui. Ensinem e aconselhem-se com conselhos da palavra uns aos outros em toda a sabedoria, com certeza divina aqui. Louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Ou seja, a gratidão também diretamente direcionada a Deus através do louvor. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por ação. E aí, palavras, né? Como as palavras são poderosas para ferir, se a gente não se cuidar. Tantas coisas a gente pode fazer só falando e não fazendo às vezes. Então, tudo que fizerdes por palavras ou por ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Em nome de Jesus, como discípulos pelo seu nome, desejando agir de modo a obter a sua aprovação. É isso que é. Eu creio que a gente poderia encerrar aqui, né? Ou seja, os meus atos têm a aprovação do Senhor? Isso que eu estou fazendo aqui, essa mentirinha boa que eu estou aqui fazendo, tem a aprovação de Deus? Pela palavra dele? Será que eu consigo achar isso? Essa verdade que eu estou falando, que vai prejudicar alguém, que eu estou fazendo inclusive para prejudicar mesmo, será que tem a aprovação do Senhor nisso? Será que o Senhor vai ficar feliz comigo se eu fizer isso?
Então que lembremos disso, né? Que possamos fazer o Senhor feliz com as nossas atitudes e não triste. Né? E com certeza isso vai transparecer para esse mundo e vai atrair as pessoas para a gente, para entender o porquê que a gente é assim. E aí nós vamos poder dizer, eu sou assim porque eu sigo ao Senhor Jesus e eu tento agir como Ele age, eu sou salvo no Senhor. Dando por meio dele graças ao Deus Pai. Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado por me suportarem aqui essa noite. E que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações, né? Não só hoje, mas sempre. Possamos estar sempre em contato com ela. Deus abençoe, irmãos.